Então, agora eu vou chamar de imediato nosso engenheiro agrônomo, doutor pela Universidade Federal de Santa Maria, coordenador regional da Fronteira Oeste, também pesquisador, né, do IRGA, responsável pela Estação Regional de Pesquisa da Fronteira Oeste, o Cleiton Ramão. O Cleiton, que é especialista, então, na integração lavoura-pecuária, e vai conversar conosco agora sobre a integração lavoura-pecuária e os benefícios e desafios junto à lavoura arrozeira. Obrigada, Cleiton. Agora é contigo. Obrigado, Mará. Bom dia a todos aí. Gostaria de agradecer aí o pessoal da organização pelo convite em poder vir aqui em Cachoeira conversar com os senhores, expor algumas ideias, algumas sugestões e citar alguns exemplos e algumas percepções que nós temos com o Sistema Integrado de Produção. Nós começamos em Uruguaiana um experimento de longo prazo, que continua, né? Já faz uns 6 anos. E a minha ligação era muito específica com arroz, aí depois veio a soja, e nunca tive uma ligação muito próxima com a pecuária. E parece que existe um convencimento ao passar dos anos que nós vamos aprendendo a trabalhar com ela junto com o arroz e tem resultados bem interessantes. Então a ideia é falar de arroz, que é o nosso carro-chefe, mas nós vamos dar fazer uma volta em torno da lavoura arrozeira com algumas situações que podemos utilizar outras culturas, tanto no verão como na parte de inverno. Então, todos aqui somos bem convencidos que nós produtores, no caso vocês, somos especialistas em produzir arroz. Nós estamos preparados com a lavoura, com maquinário, com toda a estrutura para produzir arroz. E produzimos médias aí bem altas, comparados aí com o restante aí de outros países, tanto daqui da América do Sul como outros locais. Então nós trabalhamos muito, somos muito bons em arroz, porém parece que nós estamos na fase inverno, perdendo de ganhar um dinheiro com essa parte de safra de inverno ou a entre safra, né? O normal que nós podemos observamos, né, a campo, ou nós temos uma pecuária extensiva aí, com pastoreio sobre a resteva do arroz, ou temos as áreas em pousio por alguns motivos, né? Ou problema de chuva ou falta de drenagem, que essa área fica em pousio para nós conseguir esperando nós preparar essa área para a próxima safra de verão. Então, somos muito bons no verão, porém no inverno, acredito que nós temos aí um leque de opções para trabalhar aí que nós vamos comentar aqui durante esse período que me deram para falar. Nessa situação, no verão, nós temos 3 opções: arroz, milho e soja. O IRGA tem aí um vasto conhecimento aí com outras pessoas sobre milho, sobre soja, como produzir, quais são os cuidados que nós temos que ter para implantar essas culturas de sequeiro nesse ambiente que nem sempre é tão fácil chegar com soja e com milho. Então nós temos 3 opções bem tranquilo para cultivar durante o verão, que são essas culturas. A soja, digamos, foi o nosso carro-chefe, né, que entrou nas terras baixas. E de 2009, 10 para cá, saiu de 11 mil hectares para mais de 500 mil hectares na safra anterior. Nessa, ficou em 420 mil hectares. Então, é uma evolução grande num curto espaço de tempo, pensando em manejo e semeadura de uma nova cultura nesse ambiente, né? O arroz nas barras em azul veio diminuindo a área, se ajustando. Para mim não é uma diminuição maléfica, é um ajuste natural de área, porém os senhores seguiram produzindo até mais e mantendo a oferta do produto, a produção total a nível de estado se manteve nos mesmos patamares de quando nós tínhamos mais de 1 milhão de hectares de arroz. Então, esse ajuste de área não comprometeu a produção total, porém aumentamos a produtividade de arroz irrigado. Então, num cenário bem resumido,
o tradicional ou o normal seria nós termos o arroz, um pousio ou uma pecuária extensiva, né? E voltaríamos com arroz. Então é um cenário bem tranquilo de manejo, pensando em produtor, pensando na parte técnica. Porque eu tenho todo o inverno para ter essa possibilidade de preparar o solo para a próxima safra de verão. No momento que eu inserir a soja, para mim inserir a soja dentro da propriedade, eu tenho que preparar pelo menos o meu talhão, ou a área que eu vou entrar com soja, para receber a soja. Não é preparar a soja para o meu talhão, mas o talhão tem que estar preparado, principalmente por drenagem, algumas correções, né, de solo, tanto em fertilidade como parte química também, que nós vamos abordar mais à frente. Então a soja foi uma porta de entrada que vai viabilizar todo o nosso cenário de inverno. O nosso cenário de inverno pós-soja é uma facilidade imensa de implantar culturas, tanto visando pasto como visando grão. Pode ser trigo, pode ser aveia ou pode ser azevém. Então, a soja é uma excelente ferramenta que viabiliza outras culturas no inverno e entrega também essa área muito em condições de receber uma próxima safra de verão, que aí é soja ou é arroz. Dá para ver aí que já virou um cenário bem mais complexo que o produtor tem que dominar. É natural, nas primeiras 2, 3 safras, quando o produtor quer entrar com soja, ter uma certa dificuldade em ajustar, né, a área e também convencer os funcionários, né, que a soja realmente vai trazer benefícios. Muitas vezes a primeira impressão não é tão simples assim. Mas também tem outro fator muito importante, que é que eu saí do arroz, que é uma entrada de dinheiro no caixa da propriedade, e eu já tenho opções de ter 4 entradas de dinheiro na propriedade durante um ano agrícola. Não quer dizer que eu vou ter que ter as 4 situações, mas eu vai entrar dinheiro na venda do arroz, venda da soja, venda de grãos de inverno e venda de carne. Então já são 4 situações possíveis de eu ter na minha propriedade. Nem todas as propriedades vão conseguir ter essas 4. Algumas têm características que dependem de solo, depende de aptidão da minha área e também depende do perfil do produtor. Uns têm uma tendência mais pecuária, outros têm uma tendência mais arrozeira especificamente. Mas são cenários possíveis de serem alcançados. Dúvidas ou alguma sugestão, depois dá para procurar o pessoal do IRGA, que eles têm já vários trabalhos mostrando alguns resultados nessa linha. Porém, não é nada muito milagroso e não precisamos viajar horas ou quilômetros ou procurar informações de terceiros para nós poder fazer o básico bem feito. Não precisa inventar o que já não se sabe. Então, o básico bem feito é um dos fatores-chave dentro da propriedade e dentro do sistema, quando estou pensando em diversificar a minha renda e a minha propriedade. Primeiro passo que já foi falado aí pelo colega Luiz Fernando é o uso do calcário. No momento que eu saio do arroz, que eu quero entrar com culturas de sequeiro, fator base, chave, básico, inicial, é eu corrigir a parte de acidez de solo, alumínio no solo, aumentar a saturação de base. Então, o calcário, velho e bom calcário, é o fator essencial para mim começar o investimento. Visando, né, subir a régua na produtividade nas culturas de sequeiro, tanto no verão como na parte de inverno. Essa imagem vocês já viram, devido à importância dela, nós estamos repetindo, só tem mais uma foto ao lado, pequena aqui, ou seja, a macro drenagem grande da propriedade e a micro dentro do talhão, ou por sulco, ou por dreno de valetadeira, é muito importante, né, para tirar essa água num prazo aí de 24 horas, estourando 48 horas. Eu tenho que tirar essa água de dentro do meu talhão. E os drenos secundários, no caso, na volta da lavoura, tem que absorver essa demanda da chuva
para sacar fora essa água. Muitas vezes eu tenho os macro dreno e os micro dentro da propriedade já dimensionados. O problema é que às vezes eu tenho água do vizinho vindo para dentro da minha propriedade. Então eu também tenho que analisar as condições na minha volta, porque quando vê eu tenho que fazer mais algum investimento para conter essa água do vizinho ou aumentar os meus drenos, pensando em retirar essa água para viabilizar a cultura de sequeiro nas terras baixas. O dreno é tão importante, se nós olharmos essa foto de milho ali, ó, o milho que está, digamos, o milho bom, é o milho com sulco, e o do lado é uma área sem sulco. Apenas a diferença de construir sulco. A função nem era tanto irrigar, mas a função também é muito importante, é drenar. Ou seja, o estabelecimento do milho é incrível a diferença. Já a soja, ali temos uma área, uma lagoa, conhecida como uma lagoa, uma baixada no meio da lavoura. Essa aí vai produzir 5, 10 sacos. E ao lado, por falta de um dreno ali, vai produzir 50, 60 sacos por hectare. Então, a drenagem é muito importante. E, às vezes, um dreno resolve o problema nesse ajuste fino. E, geralmente, o momento para enxergar esses ajustes finos são no dia da chuva. Após uma chuva, é ir na área e ver como é que está acontecendo as coisas. Então, a drenagem é um fator muito importante. Essa outra foto é drenagem numa área de pastagem. Dá para ver que os drenos têm que estar ativos e se conversando, não pode ter dreno entupido, porque às vezes eu tenho dreno e por algum motivo a própria roda do trator tapou o outro dreno. Esse é um dreno que foi feito para reorganizar o excesso de água dentro da pastagem que não tinha ficado muito bom. Então, o serviço de par depois, para fazer algum ajuste fino, sempre vai ter. E o bom é dar uma olhada, né, após a chuva. Ou seja, onde eu não tenho água acumulada, eu vou ter pasto. Se eu vou ter pasto, eu vou ter carne produzindo na minha área. Essa aí é a foto de uma área de arroz, que fica umas áreas pequenas com água acumulada. Ou seja, o azevém é um fator, é uma cultura muito interessante para o inverno, porque ela é muito adaptada a áreas úmidas. Porém, se eu semear azevém em água, que tem água acumulada, ele não vai se estabelecer. A dificuldade é nós ter a área enxuta para estabelecer esse azevém, e aí depois sim, ele tem uma certa tolerância muito grande com a área mais úmida. Mas aonde tem água acumulada, não vai ter azevém, não vai ter pasto, né, para nossas vacas se alimentar. Esse é um cenário de soja, um cenário bem normal, pelo menos para nós, fronteira oeste, é comum nós ter lavoura com solo rachado. E é comum nós ter área também com perda total de 100%. Não é área que foi passada herbicida, não é nada. É apenas falta de chuva e o produtor não tinha água para irrigar. Ele até estava programado para irrigar, mas ele não estava esperando que ele ia derreter a barragem irrigando o arroz e ia faltar água para a soja. Então, foi um cenário bem complicado nos últimos 3 anos para nós lá na fronteira oeste, que 70% das áreas são dependentes de água armazenada por barragem. Então, a irrigação é um seguro agrícola, digamos, o mais barato que tem aí e a garantia de produtividade. Às vezes, um banho ou uma irrigação, eu salvo a minha lavoura de soja. Só que eu tenho que estar preparado para irrigar a minha soja no momento adequado. Essa foto aí com solo rachado, eu posso irrigar tranquilamente. O porém é eu saturar esse solo, eu vou gastar um bom pouco de água para encher essa lavoura e vai demorar um número de horas para mim sair com água lá no fundo. Às vezes eu coloco água aqui e a água parece que não está andando, daí um pouco começa a brotar água 30 metros para frente. Essa é a nossa característica lá. Então, é bem complicado manejar a irrigação já nesse cenário aqui. Teria que ter entrado com água uns 5, 8 dias antes, né, para evitar o uso maior de água. Essa foto é uma foto bem característica. Acredito que todas as regiões do estado, mas nós lá que temos bastante taipa, é normal nós ter essa planta maior no início da lavoura, onde entra água, essa planta média no meio do talhão e a planta pequena na finaleira da lavoura, que nem recebeu água ainda. Então, eu
Só com o manejo da irrigação eu consegui gerar 3 lavouras dentro da minha lavoura. Com certeza, a irrigação adequada ou a vazão adequada dessa área não estava boa. Eu tenho que ter uma vazão maior para encher a lavoura rápido, para não gerar toda essa distorção aí de planta, né, dentro do meu cenário, principalmente de produtividade. E a produtividade vai ficar nesse sentido aí, ó. Com certeza vai sair de 8 para 10 ou de 8 para 12 mil quilos aí por hectare por problemas de irrigação. Então a irrigação também no arroz, pensando em cenários de alta produtividade, ela tem que ser ajustada. Nós estamos notando aí claramente que nós estamos precisando fazer uma reorganização dos motores, das bombas, dos levantes para atender essa demanda mais atual, porque produzir, digamos, 6, 7 mil quilos é um manejo. Produzir 8, 10, sobe um pouco a régua, e se eu vou passar de 10 mil quilos, eu tenho que estar dominando quase completamente, né, irrigação e drenagem também em arroz irrigado. Outros manejos, né, que está sendo muito... foi construído dados durante anos e está sendo... estamos deixando de produzir, é um trabalho aqui realizado com a Mara, com o Luiz Fernando e com o Enio, aqui em várias localidades, tanto aqui na região central como até na fronteira oeste, é a antecipação da irrigação. O que está escrito no manual? Irrigar com V3, V4. E o que eles mediram? Quanto eu ganho quando eu irrigar com V1? Ah, mas não vai afogar as plantas? Não está mostrando isso. Está mostrando um ganho de produtividade assim, de no mínimo 64 quilos de arroz por dia, antecipando essa água. E se eu misturar a antecipação da água com áreas com planta daninha, eu chego a ganhar 274 quilos por dia. No final do trabalho, ficou uma média de 111 quilos de arroz que eu consigo ganhar por dia de antecipação de irrigação. Ou seja, sair do V3, V4 para o V1. Então é só fazer as contas aí. Em 10 dias dá um volume de arroz que eu estou deixando de ganhar simplesmente com um posicionamento de manejo, né? Que eles pesquisaram aí, tanto em áreas planas como também em áreas com taipa dobradas. Nossa, lá. Então nós também tinha medo que esse arroz fosse morrer afogado. Mas lâmina baixa aí de 5, 10 centímetros está bem tranquilo manejar essa água. Só que isso aqui não é simplesmente uma produtividade junto com esse cenário positivo de antecipar a irrigação, né? Vem maior eficiência do nitrogênio, porque eu coloco o nitrogênio e irrigo de forma mais rápida. Maior eficiência dos pré-emergentes e dos herbicidas. Então eu começo a ter ganhos indiretos também em custo, né? Que não está nesses números, né, de dias de antecipação de irrigação. Então são fatores bem interessantes, são manejos interessantes, né, que o IRGA tem resultados e tem pessoas que entendem muito bem nesse sentido. Ou seja, o IRGA não está vendendo um produto, ele está apenas posicionando um manejo de antecipar a irrigação com ganho direto de produtividade. Não é nenhum produto sendo vendido, mas sim um manejo de adequação, né, que eu possa antecipar essa minha irrigação. E temos outro fator aqui, que é um fator chave, pensando em sistemas de produção, que já foi falado pelo Luiz Fernando, que é o momento da colheita. Então, é a segunda pessoa que está enfatizando, né, o mesmo assunto. Então, isso quer dizer que é muito importante. E isso mostra que o momento da colheita é um fator chave visando sistema e implantação de safra de inverno. Então, qual é o fator chave? É a cor do pneu da colheitadeira. Se ele está preto, é um cenário, e se ele está marrom, é outro cenário. Nessa situação aí de colheita no seco, a área está pronta, não vou destruir taipa. Como o Luiz Fernando falou, economia de diesel, né? Antecipação de semeadura de pasto de inverno, pensando em pastagem, né? No momento que eu estou colhendo no barro, eu vou ter que reorganizar essa minha área, ou passar rolo faca, uma grade no barro,
Aí tem várias situações que o produtor consegue fazer. Mas isso começa a diminuir aquela minha janela pensando em safra de inverno. Então, é um dos motivos nossos nós bater nesse assunto, porque o produtor vai ter um ganho direto em conseguir colher a área o mais no seco possível. Inclusive até desgaste de máquinas, né? Esse é um cenário que também acontece na fronteira oeste, se colhe com água muitas vezes, e às vezes esse cenário do rolo faca até entrar a pecuária, às vezes demora alguns dias e às vezes fica 2, 3 meses, dependendo do volume de chuva que ocorre após a colheita do arroz. Então, um cenário eu podia ter semeado azevém sobre a palhada, e esse cenário aqui eu corro o risco de ter um menor número de dia de pasto, ou até não conseguir implantar uma cultura de sequeiro, pensando no inverno, para colher grão. Então, são cenários que vão se criando baseado em tomada de decisão dentro da propriedade pelo produtor ou pela equipe técnica, né? Bom, eu não consegui implantar a pecuária, o azevém ou a pastagem, não vou produzir grão, a minha área vai ficar em pousio. Provavelmente, em algumas áreas, é isso que acontece, devido a ser muito plana, né? E algum problema também de drenagem, e acontece isso. Porém, nós não podemos se dar o luxo de deixar o rebrote da soca do arroz rebrotando e repovoando a minha área com arroz vermelho, com junco ou com capim-arroz. A planta daninha se adapta muito rápido e começa a liberar semente também muito rápido para pensando em sobreviver na área. Então é um cenário que o pousio pode nos trazer, né? Temos que ter um certo cuidado. Numa pequena área aí de 1 palmo por 1 palmo, aí tinha 50 sementes de arroz vermelho. E qual é o resultado disso? Eu consegui plantar uma lavoura no próximo verão de arroz vermelho. Tem mais arroz vermelho do que arroz semeado na linha. Então é um cenário bem complicado para mim manejar. Então eu tenho que usar o inverno a meu favor. Não posso semear e plantar um problema, né? Pensando para o próximo verão. E é um cenário bem... Não é tão difícil de achar algumas áreas ou mancha da lavoura nessas condições, né? Aqui tem 3 situações, né, que simulam, digamos, 3 situações de produtores, mas é um experimento, né, integração lavoura-pecuária, que nós induzimos a ter 4 sistemas. O sistema 1 lá é arroz pousio. O sistema 2 representa uma lavoura com arroz e azevém, onde tem azevém ali, é sinal que vai entrar a pecuária em cima. Onde tem soja e azevém, entra a pecuária também. E um sistema 4 seria mais para um produtor que tem um perfil mais pecuário, ou ele quer direcionar uma área dele para somente pecuária. Então, o que deu para nós observar em alguns anos? O sistema de cima lá não tem pastejo, ou seja, não tem renda no inverno. A situação nossa é foco somente no arroz. Já o sistema com soja, nós ficamos aí 4 anos semeando só soja e azevém, soja e azevém. Qual é a conclusão nossa? É o melhor sistema quem está pensando em tirar o máximo de produtividade de carne no inverno. É o sistema, comparado com arroz, é o que mais respondeu em carne, ou seja, eu considerei 100%. Aqui o meu foco está sendo a pecuária, né? 100%. Quando for pensar nos outros sistemas que envolvem arroz ou capim-sudão, nós temos uma perda de produtividade pensando em carne. Porque o arroz, o sistema 2, ele produziu 34% menos peso vivo por hectare, porque eu colho o arroz e eu tenho que readequar a área. Normalmente nós tentamos colher no seco e readequamos essa área. Lá na fronteira utiliza muito copiar taipa. Tu pega a entaipadeira, onde tem taipa rasgada, tu só copia essa taipa e segue o baile do inverno. Fica um serviço meio feio, estranho de ver, mas produz muito bem arroz. Nem sempre o feio tem essa desvantagem, né? Então não precisa ser bonito. Aquela terra assim, pulverizada, bonitinha, taipa redonda, que é bonita, tira foto, né? Normalmente lá na fronteira nós fazemos copiar a taipa e segue
segue a safra. Porque até chegar na próxima safra, a própria pecuária ou a chuva acomoda esses torrão, esses leiveiros, e fica ajeitada a área para esperar a semeadura. E o sistema 4 também produz um pouco menos, porque é 4 anos de uma gramínea sobre gramínea, né? Então, tem uma perda, né, em relação a essa rotação de soja com azevém. Mas quem dos senhores está pensando ou gosta de pecuária, aonde entrar soja é uma baita ferramenta. Outro fator a observar, foram 4 safras e no inverno teve baixa precipitação. Então, vocês vão me dizer que eu tive facilidade em implantar as pastagens. Sim, eu tive porque estava seco. Porém, eu perdi muito eficiência na ureia ou no nitrogênio, né? Porque nós aplicava esperando a chuva e era para chover 20, chovia 3 milímetros. Mal e porcamente derretia as bolinhas de ureia. Então, tem essa perda, né? Também associada aí. Ganha num lado, perde no outro. E nesse cenário aí, o 2, no momento que nós entrar com pecuária no inverno, que foi o que o Luiz Fernando falou, nós estamos ganhando aí 12% de produtividade de arroz quando entra a pecuária. Então, além de eu produzir mais arroz, eu estou produzindo também carne nessa área. Então, eu consigo injetar 2 produtos na minha propriedade. Então, é um ganho direto em produtividade quando eu entro com a pecuária com pastagem adubada. É outro fator, né? Que está bem claro para nós que a pastagem tem que ser adubada, tem que ser tratada com o mesmo carinho ou a mesma importância do que a safra de verão. E está se pagando. É outro fator que somos questionados muito. Bom, todo esse cenário de pecuária, tudo é baseado em ajuste de carga e ajuste de altura de pasto. Se está sobrando pasto, eu coloco mais animais. Se está faltando pasto, eu retiro animais. Então, tem esse trabalho de jogar com o volume ou a quantidade de animais por área, né? No azevém, nós trabalhamos aí, tem que ficar entre 15 e 20 centímetros de altura. Mais à frente eu vou convencer vocês por que tem que ser nessa altura. Não quer dizer que está sobrando pasto. Um primeiro fator de importância de altura de pasto é esses mapinhas aqui. Ó. O mapa bem da direita é uma pastagem com 40 centímetros de altura, ou seja, é excesso de pasto. Então quer dizer que se eu tenho muito pasto, eu vou produzir mais. Depois vocês vão ver que não. Só que se eu tenho excesso de pasto, o que acontece? As manchas em escuro é onde os animais estercam e urinam mais. Ou seja, ele começa a comer pelas beiradas e não entra para dentro do talhão. Eu estou induzindo eu ter uma área mais fértil do que outra, porque os animais não estão indo para a parte interna do talhão. O bem da esquerda aqui é manejo a 10 centímetros de altura. E a 20 também é muito parecido. Porque o animal começa a caminhar muito na área e começa a ter uma distribuição maior tanto de esterco como de urina. Então, eu consigo dissolver isso no meu talhão. Mas o nosso foco principal é manter uma área próximo aos 20 centímetros. Por quê? É um momento que o animal não precisa caminhar tanto para se satisfazer e também eu não estou perdendo pasto. Eu também tenho que ser eficiente na altura de pasto e ganho de peso por área. Ou seja, eu comecei a me preocupar com outras coisas, né? Altura de pasto, ganho de peso, área mais drenada para pastagem, né? Então começa a complicar um pouco mais as minhas tomadas de decisões. A altura de pasto aqui, alguns anos, um experimento de área alta, não é de várzea, mas há alguns anos, eles mostraram claramente que a altura de pasto ideal seria 19 centímetros. Não quer dizer que eu tenho que ir lá e medir e tem que estar nos 19, mas a partir de 19, o animal naturalmente mantém aquele ganho de peso e não vai aumentar. Se eu começar a rapar meu pasto, eu começo a perder peso por área. Então, eu tenho que ser eficiente nesse controle de altura de pasto para ter um maior rendimento de carne por hectare, ganho médio diário. Aquilo que o Luiz Fernando falou de distribuir bem a palha, aqui é outro exemplo bem prático. A colheitadeira não tinha espalhador. O que aconteceu? Fica a palha acumulada e o azevém também não se estabelece. Ou seja, eu estou perdendo área de pasto devido ao excesso de palha.
e não tem o que fazer. Depois de estabelecer a pastagem já era. Não tem muito o que inventar na área. O segredo é conseguir distribuir bem essa palha aí, essas 10 toneladas de palha na área. Qual é o manejo nosso que nós fizemos lá? É uma opção. Mesmo utilizando espalhador, como lá tem uma oferta grande de pecuária, entra com 10, 12 cabeças por hectare adulta, fica uma semana, 8 dias, 10 dias, a pecuária caminha na área, come um pouco, distribui com as pernas a palhada, enterra outro pouco, e aí fica uma camada de palha na área bem relativamente baixa, para semear o azevém e o azevém ter contato com o solo. Então, a distribuição da palha é bem interessante nós tomarmos esse cuidado quando estamos pensando em qualidade de pasto. Opa, pulou sozinho isso aqui. Eu não estou apertando tudo isso. Está sozinho, ó. Entrou em modo avião. Aí. Essa foto aqui mostra alguns detalhes sobre a parte do azevém, a importância de utilizar o azevém. O azevém é um excelente material para competir com planta daninha. Se eu manter também a altura ideal de azevém, ele é muito competitivo com planta daninha. Normalmente, se eu estabeleci bem o azevém e mantive um volume, um controle de pasto na área, dificilmente eu vou ter uma planta daninha aqui. Mas se eu começar a pressionar o pastejo, vai começar a aparecer as velhas e boas, conhecida buva na área e outras porcaria que aparecem. Então começa o sol chegar no solo e vai ativar o banco de semente de plantas daninhas. Mas o azevém é bem uma baita ferramenta pensando em controle de planta daninha. Aproveitamento da janela de semeadura, como também já foi falado aqui, normalmente quem tem azevém com pecuária consegue entrar na área 4, 5, 6 dias antes que o vizinho que faz preparo convencional, porque a área já está mais, digamos, em condições de receber as máquinas, né? Ela drena mais rápido, ela parece que enxuga mais rápido o solo, né? Porque eu já estou com uma drenagem mais caprichada pensando na pastagem. Consequentemente, eu vou estar dando condições de entrada de semeadura mais rápida. E às vezes é 5, 6 dias a janela que eu tenho. Quando eu perco essa janela, perco a época de plantio por não conseguir entrar na área. E também o azevém, como está na foto aí, está garantida a minha ressemeadura natural do azevém para o próximo inverno. Aqui uma outra foto da importância de ter o animal sobre o pasto. Quando o animal pasta, ele remove parte da área foliar e automaticamente a planta também se estimula a rebrotar e liberar mais raízes novas. Então, eu estimulo a parte radicular, que eu não consigo observar, digamos, seria um benefício invisível, se eu não for medir isso, né? E também, no momento que a planta aumenta o sistema radicular, ela consegue controlar e melhorar a camada de fertilidade, aí, digamos, de 0 até 40 centímetros. Numa área não pastejada, que teoricamente seria melhor, a área fica no máximo aí, a ação das raízes fica no máximo aí a 20 centímetros. Isso é uma área de coxilha, né? Não é a área de várzea. Lá onde nós estamos os experimentos, muitas vezes nós não estamos com 40 centímetros de solo. Às vezes o nosso solo lá é 1 palmo e já começa a dar nas pedras. Então, esse é um cenário nosso lá. Nós temos as duas situações. Mas o estímulo do animal pastejando é um fator já bem consagrado aí nos experimentos, a influência que tem. Outro fator importante de nós controlar a altura de pasto é o banco de sementes no solo. Como já foi falado aqui, tudo acontece de 0 a 5 centímetros, mais ou menos. Deposição de semente e também inviabilização das sementes de daninhas. Aonde eu tenho ali, no lado esquerdo, 3.700 sementes por metro quadrado de solo, no momento que eu aumento a altura de pasto, ou seja, fecha o pasto, o sol não vai bater no chão, eu começo a diminuir a incidência de plantas daninhas. Eu saio de 3.700 e posso ir a 350 sementes por metro quadrado. Ou seja, uma redução altamente drástica
pensando em plantas daninhas para a próxima safra. Então as coisas começam a conversar e às vezes nós não conseguimos observar isso. Passou demais. Aí, falando em palhada, se nós subir metade norte do estado, quanto mais palha, melhor. Já nós temos que ter alguns cuidados com palhada. É comum nós ter, às vezes, um excesso de palha por algum motivo, e aí eu quero, por exemplo, semear soja. A palhada conserva umidade no solo. Então, se eu tiver um excesso de palha, a chance de eu ter um excesso de umidade no dia de plantio, eu vou ter que esperar mais uns dias. O que acontece com soja? Começa a embuchar o sistema de plantio da plantadeira e começa a arrastar aquela palha. Aonde arrasta a palha, fica adubo e semente de fora. Provavelmente, essa semente não vai conseguir germinar pensando em soja. Eu só dei um clique aqui, eles ficam bem loucos. Aí. Aonde eu tive problema de estabelecimento de soja, eu deixei uma baita janela para estabelecer planta daninha. Olha ali, ó, na entrelinha, eu consegui criar umas buvas e um plantel de junco. Então, a lavoura de soja mal estabelecida, tenho certeza que eu vou ter um problema também de controle e manejo com planta daninha. Então, uma coisa está ligada à outra, né? Manejo com manejo, isso dá com uma consequência bem interessante. Dá um clique aí para nós. Aqui uma outra consequência de eu rapar o campo ou não com pastagem. Pensando em ressemeadura. Uma foto, digamos, do inverno passado reflete agora. Onde eu rapei o campo à esquerda, eu tenho menos semente de azevém do que na direita. Ou seja, provavelmente a área da esquerda eu teria que comprar um pouco de azevém para ressemear. Já na direita, eu já tinha um volume de semente no solo suficiente para a ressemeadura natural dessa área. Não fiz isso também. Aí, olha a consequência da cultura anterior, no caso no verão, pensando em pasto. Essa foto da esquerda é uma área de azevém sobre soja, está com 25, 30 centímetros de altura. E a da direita é uma área de azevém sobre capim-sudão. Então, a influência é direta do que acontece no verão, é resultado no volume de pasto ofertado no inverno. Alguns dados mais específicos lá nos 4 sistemas que nós tínhamos, um era pousio, o outro era sobre arroz, sobre soja e sobre sudão. Se nós olhar aí, a coluna aqui da soja sempre está melhor do que as outras colegas do lado. Ganho diário de peso aí 0,7 quilos por dia. O ganho aí de carne na safra 341 contra 274 e 142 quilos. E também o número de dias pastejados. Geralmente, pós-soja, eu consigo semear se a azevém sobre a soja, então minha janela de uso com pecuária é maior, como foi mostrado aí. Nos 4, 5 anos que nós estamos trabalhando, aí, é normal aí, de 100 a 120 dias de pasto, dia dos animais na área. Já o arroz é normal de 60 a 80 dias de pasto. 60 a 70 dias seria o mais normal, porque nós temos que fazer aquelas adequações, então nós atrasamos um pouco a semeadura do azevém nessas áreas com arroz. Naturalmente, vamos ter menos dias de pasto ofertado, mas faz parte do sistema. Vamos para a tabela aí. Para trás. Mais um. Aí. Esse aqui é um experimento de aveia ucraniana, né? Em área de arroz. Sobre sulco, bem drenado. Aqui nós queríamos ver a importância do comportamento da aveia, né? Tá bem louco, senhor. Eu acho que está na hora de eu terminar a palestra. Será? Aqui a influência da aveia sobre soja e sobre arroz. Então, nós queria ver
Segura o bicho aí. Bateu um vírus. Qual era a ideia nossa? É ver onde produzia mais. Nós queríamos calibrar até onde eu posso adubar a aveia para ver até onde é viável ou não. O que aconteceu? Na dose de 0,50, 100, 150 quilos de N por hectare. Isso dá de 0 a 330 quilos de ureia por hectare. Nós queríamos saber até onde nós podíamos ir adubando a aveia. E deu para ver que nós arrancamos de 3 toneladas por hectare e fomos a 7 e começou a cair na linha de cima. Já pós arroz, né? Pós soja, já saímos mais alto de 7 e fomos a 9,4 toneladas por hectare e começou a cair. Então mostrou que nós teremos que ir até no máximo 100 quilos de N, seria onde começou a dobrar a curva. E isso mostra claramente também que a pastagem responde à adubação e também ela responde à cultura anterior. Sobre soja aqui, ela produziu sempre mais, independente da dose, ela sempre vai produzir mais pasto para a pecuária. Então é o fator da cultura anterior. O azevém também teve o mesmo comportamento, só mudou o tipo de figura. Sobre soja, produziu mais massa, no caso aqui é massa seca, do que massa seca sobre arroz. Então, o azevém sobre a cultura da soja produz muito mais carne, como mostram os dados anteriores, né? Adubado quando comparado com azevém sobre a soca do arroz. Aqui o capim-sudão, nós testamos lá capim-sudão, milheto e... Foi 3 coisas, capim-sudão, milheto e sorgo forrageiro. O que melhor se adaptou ao que nós queríamos foi o capim-sudão. Tem uma certa tolerância a encharcamento e também ele é bem rústico pensando em seca. Então aqui nós temos um cenário que nós estávamos finalizando a safra de verão, estava o capim-sudão estabelecido na área, e já tivemos uma ressemeadura natural do azevém, ou seja, estava tudo verde. Nós terminamos uma safra e começamos outra, podendo entrar já a pecuária pensando em azevém. Então uma situação bem interessante do capim-sudão com azevém. Aqui os números que nós temos aí com média geral. Capim-sudão, conseguimos ter 62 dias de pasto, gerou quase 200 kg de peso vivo por hectare de carne. E o rebrote do sudão, conseguimos mais 15 dias de pastejo, gerando mais 64 quilos de peso vivo. O que é o rebrote? Nos primeiros 2 anos de experimento, nós colocávamos o sudão, colocávamos os animais, e no momento que dava estiagem, que é normal para nós, janeiro, fevereiro, nós retirávamos os animais e largávamos no campo. Só que dava umas 2, 3 chuvas, e o sudão rebrotava do nada, estava só os tocos, né? Rebrotava e daria para nós conseguir ter mais pasto nessa área. Ou seja, nós começamos a segurar os animais próximos do experimento para, digamos, comer essa parte da rebrota da safra de verão. Então nós conseguimos agregar mais carne na área, fazendo esse manejo aí que nós não tinha, digamos, um conhecimento mais detalhado na área. O trevo já foi falado. Aqui tem 2 trabalhos de Santa Vitória do Palmar e Cachoeirinha. As barras em laranja é a produtividade, né, de arroz sobre trevo persa. Então, nas 2 situações de clima e solo, onde tinha trevo persa, se produziu mais arroz. Isso gerando aí, direto aí, um ganho, né, na produtividade do arroz. Então, 2 dados bem consistentes, além dos que o Luiz Fernando já relatou para nós aí. Aqui nós temos um cenário de trigo sobre área de arroz, as máquinas lá colhendo no seco, e aqui uma foto bem detalhada, assim, nós tínhamos uma área de trigo e uma parte ficou sem trigo. Na área de trigo não tinha nada de planta daninha pós-colheita, porém a área que ficou em pousio construímos uma lavoura de buva. E agora nós temos que resolver esse problema. Isso é questão de, digamos, não teve cobertura, não produzir grão, não produzir pasto, mas produzir buva. Então, qual é o custo para me controlar essas plantas daninhas? Eu vou ter que misturar 2, 3 herbicidas para fazer esse controle e resolver esse problema que eu criei de forma direta. Outro trabalho sobre trigo que está sendo feito é saber qual é a época de semeadura para a região de vocês.
pensando em tirar o máximo de produtividade de trigo. Para nós, lá, a melhor época está sendo já há 3 anos, o mês de maio. Normalmente, o Estado faz a semeadura em junho, para nós antecipa um mês, nós ganhamos produtividade. E cada cultivar responde uma produtividade. Ou seja, eu preciso saber, época de semeadura, qual cultivar utilizar. Dá para ver que tem cultivares ali em barra em azul, produziu 80 sacos por hectare. E a mesma cultivar, um mês depois, produziu 50. Então, é 30 sacas de perder produtividade, né? Apenas por época de semeadura. Já a média de todo o experimento ali desses materiais, nós saímos de 71 sacos por hectare para 53. Então, é um fator muito importante, que nem o arroz, época de plantio, e também saber qual é a cultivar a ser semeado. E aqui eu gostaria de enfatizar ali onde está escrito pastagem. Lá em cima tem escrito exportação. Se eu produzir 200 kg de peso vivo no inverno, olha quanto que vai exportar de fósforo, 4,6, potássio, quase nada. Ou seja, o que foi falado anteriormente, o animal não exporta quase nada. Então, toda a adubação da pastagem vai ficar para a safra de verão. E aí que começa a responder às produtividades dessas áreas que entram no sistema. Então, o animal não tira da área quase nada. No momento que eu comparar a exportação no grão ali, ó, de 10 toneladas de arroz, sai 96 quilos de fósforo, 55 de potássio. Então, a pecuária não é nada. Não exporta praticamente nada, pensando em manejo de fertilidade. E além de a pastagem, eu agregar ali 1 tonelada de azevém, de massa seca, vai ficar 8 kg de fósforo e 27 de potássio. Então, é um fator muito importante e convincente, né, esse manejo de pasto com os animais, pensando em aumentar a produtividade na safra de verão. Esse aqui é um slide que se comportou parecido com o que o Luiz Fernando falou. Num outro experimento de 8 anos, eles conseguiram agregar matéria orgânica. Nós, no período de 2016 e 2023, a matéria orgânica está igual. Parece um resultado ruim, mas não é. Porque nós estamos tirando 2 safras por ano e não estamos queimando matéria orgânica do solo. Estamos mantendo a matéria orgânica. Fósforo e potássio está subindo na área. O nosso fósforo lá é muito baixo. Nós já estamos no patamar médio. A ideia, quando chegar no patamar médio alto, é começar nós repensar a forma de adubar essas áreas, pensando em sistemas de produção. E um resumo geral do que nós falamos aqui, tanto no que eu estou falando e na palestra anterior do Luiz Fernando, o sistema, o arroz, pensando em sistemas, ele está alicerçado, me parece, em cima da drenagem e da irrigação, para poder viabilizar esse cenário da esquerda aí que eu posso utilizar na minha propriedade. Ou uma pecuária mais intensiva, ou um soja, ou um milho irrigado, ou produzir grão no inverno. Então, o sistema arroz precisa de drenagem, precisa de irrigação, para viabilizar esses quadrinhos aí da esquerda. E nesse cenário nós temos uma mistura aí do que como vai estar se comportando a fertilidade do solo, qual é a dinâmica de planta daninha nessas áreas, a dinâmica de doença, pensando em doença, tem brusone no arroz, brusone no trigo, como é que elas se comportam, brusone no azevém, como é que elas se comportam, né? O IRGA está trabalhando nessa linha também, para tentar entender melhor como impacta uma coisa na outra. Os bioinsumos também já estão nesse sistema, né, de produção, já faz parte do nosso dia a dia. A parte de qualidade ambiental, que nós temos que provar todos os dias que nós produzimos alimento de forma mais sustentável, né? O IRGA tem um trabalho enorme agora em todas as regiões e vai ter para os próximos anos aí a parte de emissão de gases aí que a Mara está tocando esses experimentos aí. Então já tem os resultados e vai ter mais resultados ainda para nós defender a nosso setor, que é o arrozeiro, que nós não somos os vilões. Nós estamos beneficiando o meio ambiente utilizando os sistemas de produção. E como mensagem final, a propriedade rural é essa figura aí. Ó. É um complexo de engrenagem que envolve pessoas, investimento, envolve tomadas de decisões, que
começam a mostrar resultados aí após 2, 3, 4 anos, começa a ficar interessante esse manejo, essas condições de trabalhar em forma de sistemas de produção. Vai ter produtores com sistemas mais diversificados, outros um pouco menos, mas é esse caminho que nós estamos percebendo aí de forma bem clara. E o IRGA também entrou na forma de sistemas, né, naturalmente. Nós precisamos também saber, o IRGA, um órgão estritamente que era roseiro, parte do pessoal da pesquisa foi para a soja, depois surgiu a pecuária, surgiu o milho, surgiu, no caso, as safras de inverno, né? E nós estamos se adaptando, igual o produtor, temos que se adaptar de forma rápida para poder ter respostas o mais rápido possível para os senhores. Da minha parte era isso, muito obrigado. Muito obrigada, Cleiton, trazendo aí os resultados da pesquisa do trabalho gigante que vocês têm lá na Fronteira Oeste, né, da integração lavoura-pecuária. Então, eu gostaria de chamar o nosso conselheiro de Candelária, seu Silvio, para entregar o mimo para o Cleiton, e tirar uma foto aqui também para registrar, o Sérgio também tirar uma foto. Enquanto o pessoal tira as fotos, eu vou chamar o nosso moderador, Marcelo Freitas, né, para a gente começar os nossos debates aí. Se esquentem com as perguntas, pessoal.